Boa noite a todos. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês para nós estudarmos e aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Nós temos aqui todo sábado pela manhã a nossa classe de discipulado. Então, como tem surgido algumas dúvidas sobre o que é que se faz nessa classe, o que estão aprendendo lá, eu trouxe uma das aulas de lá para cá para vocês. Então, hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre o que nós estudamos na classe de discipulado. Tem alguns aqui que já estão conosco, participando lá, mas eu procurei um assunto diferente, um pouco diferente para a gente estar apresentando, para vocês conhecerem e aprenderem uma técnica para se estudar a Palavra de Deus. Gostaria de saber se os slides aí em cima já estão posicionados. Enquanto eles preparam ali, eu gostaria de apresentar para vocês um pedido do nosso irmão José Carlos. É isso aí mesmo, obrigado, viu? Nosso irmão José Carlos, ele está pedindo a oração pelo pai dele, Van Orden, acho que é esse o nome. Tem 82 anos, está internado na UTI em Caraguá com aneurisma. E ele pede que todos nós estejamos orando pelo pai dele, o Van Orden, que está internado na UTI. No final, nós vamos orar juntos pelo pai do nosso irmão José Carlos. Muito bem, vamos ver se eu acerto a mexer com esse aqui. Hoje o que nós vamos estudar, vamos ver por que nós vamos estudar, aprender alguma técnica com relação ao manuseio da Bíblia, ao estudo da Palavra de Deus, porque muitos de nós têm o hábito da leitura da Bíblia, mas do estudo mesmo, eu creio que são pouquíssimos. A gente normalmente estuda quando tem uma necessidade. Olha, eu vou pregar, eu preciso preparar um sermão. Então, aqui diz que nós não podemos ser discípulos de Cristo se nós não estudarmos e conhecermos profundamente a sua palavra. A gente tem que estudar e conhecer a palavra de Deus profundamente. Abram a Bíblia de vocês no livro de João, no capítulo 8, versículos 31 e 32. Vamos ver qual é o recado de Jesus para nós com relação à necessidade de conhecer profundamente a palavra de Deus. João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Todo mundo achou? Se tiver alguém sem Bíblia aí, você levanta a mão que a Bíblia vai aparecer de algum lugar. Vamos ver o que diz aqui. Eu vou ficar meio de lado aqui, porque o fio não quer vir mais, tá? Então vocês vão estranhar que eu ficar de esquina. Versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se permanecer na palavra, e para permanecer na palavra eu tenho que conhecer a palavra, senão não tem como eu permanecer numa coisa que eu não conheço. Então ele está dizendo, se você permanecer na palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o quê? Vai nos libertar, vai libertar a cada um de nós. Libertar do quê? Do pecado. Vai nos libertar do pecado, vai nos mostrar qual é o caminho correto, o que Deus espera de cada um de nós. Eu ia pedir para distribuir uma folha para vocês depois, mas às vezes você quer anotar o texto, então eu vou pedir, cadê o nosso... Estão no jeito já? Então, por favor, alguém mais dá uma mãozinha para ela distribui metade de um lado, metade do outro. Eu acho que não tem folha para todo mundo, então, por favor, aqueles que tiverem com a família, pegue um só para a família aí, se sobrar depois a gente dá mais. Por favor, fica em pé um representante de cada família, fica mais fácil para eles localizarem. Vamos, gente, fica em pé. Fazer um aquecimento. Quem fica sentado não ganha, fica em pé aí para ganhar um por família. E de preferência, se tiverem caneta, se não tiver, não sei onde nós vamos arrumar tanta caneta. Agora sim, agora eu posso ficar à vontade aqui na frente.
Obrigado, irmão. Bom, todo mundo, todas as famílias aqui representadas receberam a folha? Eu tirei, eu não imaginei que teria tanta gente, graças a Deus, porque tem bastante gente aí. Então vocês estão recebendo uma folha, já já a gente vai explicar, mas se quiser anotar algum texto, pode começar por esse, João 8, versículos 31 e 32, que diz que nós precisamos permanecer na palavra de Deus, para sermos realmente discípulos de Jesus. Nós temos que permanecer na palavra para sermos discípulos. E então nós vamos conhecer a verdade e ela vai nos libertar. Um outro texto que Jesus diz lá em Mateus 22, 29. Vamos ver o que ele fala lá em Mateus 22, 29. Por que eu tenho que estudar, por que eu tenho que conhecer profundamente a palavra de Deus? Vocês acharam, hein? Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nós fazemos uma série de coisas erradas, por quê? Porque nós não conhecemos as Escrituras, nós não estudamos as Escrituras o suficiente, e também, se não estuda as Escrituras, não tem como conhecer o poder de Deus. Quando você estuda as Escrituras e você vê a forma como o povo judeu atravessou o Mar Vermelho, não é? E ainda pisando em terra seca, aí você começa a conhecer um pouco mais do poder de Deus e sabe do que Ele é capaz, não é? Bom, tem aqui pelo menos três razões por que a maioria não costuma estudar a palavra de Deus. Vamos ver se você se encaixa em alguma delas. A primeira dela é porque as pessoas não sabem como estudar, precisa de alguma orientação, de alguma técnica para saber como que vai ser o estudo. A segunda é porque muitos não são motivados a estudar. Eu espero que esses textos bíblicos tenham motivado cada um de vocês para querer estudar mais a palavra de Deus. E um terceiro motivo, eu espero que não seja esse o de nenhum de vocês, é porque são preguiçosos. Olha para a grossura da Bíblia, nossa, é muita folha para eu ler, é muita coisa para eu ler, não dá para encarar. Eu espero que vocês não se encaixem no terceiro item. Se for o 1 e o 2, vamos tentar trabalhar neles hoje para a gente mudar essa situação. Existem alguns métodos de estudo da Bíblia. Hoje nós vamos ver esse primeiro, devocional. O que é o devocional? É você escolher uma pequena porção da Bíblia, um texto, e você meditar nele e o principal de tudo, descobrir como que você vai aplicar esse texto na sua vida. Eu vou mostrar rapidinho outras formas, mas hoje a gente vai conversar sobre o devocional. Resumo do capítulo, você lê e colocar no papel um resumo daquilo que você leu, do que você aprendeu. Qualidade de caráter, você analisar um personagem bíblico. Quero saber sobre o caráter de Davi. Como é que Deus dizia que Davi era um homem segundo o seu coração, fazendo tantas coisas erradas? Então, vou estudar. Essa é a qualidade de caráter. Teotemático, você escolhe um tema e vai pesquisar textos bíblicos sobre esse tema. Biográfico, é você escolher um personagem bíblico. Eu gosto de Davi, eu gosto de Elias. Então você vai atrás, levanta tudo que você consegue na Bíblia sobre esse personagem. Por tópicos, você reúne e compara todos os textos que encontrar sobre um determinado assunto. Quero tudo que tem na Bíblia sobre amor, por exemplo. Então você vai lá e pesquisa, anota todos os textos. Aqui é rápido porque nós vamos nos demorar um pouquinho mais no devocional. Morfológico, você acha quantas vezes determinada palavra aparece na Bíblia e qual é a aplicação que é dada a cada uma dessas vezes. Sumiu, voltou. Histórico, cultural e contextual. Esse aqui também é importante, e inclusive a gente vai aplicar um pouquinho dele nesse estudo devocional de hoje, porque você vai ver qual era a situação, quando que ocorreu isso, por que as pessoas passaram por aquela situação, por que Paulo escreveu aquelas cartas, por que Jesus falou determinada coisa. Então você vai procurar dentro do contexto histórico e cultural aquele texto que você está olhando. Investigativo, você vai ler o livro inteiro da Bíblia a fim de obter uma visão geral do seu conteúdo, é uma investigação que você está fazendo.
Analítico de capítulo, vocês estão vendo? Ó, já chegamos no 10º tipo de estudo, hein? Olha quantas formas de estudo vocês têm. O analítico de um capítulo, você domina o teor de um capítulo da Bíblia, fazendo um exame detalhado de cada versículo. Esse aqui é mais profundo do que o investigativo, né? Sintético, você pega um livro da Bíblia, lê e faz um resumo de tudo que você descobriu ali. E o último, analítico de versículo por versículo, você escolhe uma passagem bíblica e examina em detalhes, fazendo algumas perguntas e encontrando referências cruzadas. Já usaram referência cruzada? Estão habituados com as referências cruzadas? Tem muita gente que tem na Bíblia e fala, eu não sei o que são esses numerozinhos aqui embaixo, essas letrinhas pequenininhas. Ali são as referências cruzadas, aonde mais você vai encontrar alguma coisa sobre aquele texto. Isso aqui é muito importante, eu grifei aqui, grifem também na memória de vocês. A meta final de todo estudo que nós fizermos da Bíblia é a aplicação. Não se prender só na interpretação. Interpretei o texto, entendi o texto, mas e aí o que eu faço com isso? Como eu aplico isso na minha vida? Não fiquem só no conhecimento teórico, vamos para a prática, vamos ver como é que a gente coloca isso na prática. Para que a aplicação dê certo, ela precisa de ser pessoal. Você leu o texto, entendeu esse texto, agora você vai tomar uma decisão. O que eu vou fazer com isso? Então, pessoal, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Depois de pessoal, são os 4 P's que nós vamos ver. Prática. Por exemplo, eu tenho que perder peso. Descobri, vocês viram aí a figurinha aí do lado, né? Isso não é um milagre, é nutrição e exercício físico. Então, para você que quer emagrecer, então você toma uma decisão. Bom, eu acho que eu estou um pouquinho fofinho, um pouquinho acima do peso. Então, eu tenho que perder peso. Então, eu vou partir para a prática. O que eu tenho que fazer? Perder peso. Tem que ser alguma coisa possível. Por exemplo, eu estou 20 quilos acima, mas eu quero perder 3 quilos. Então, você estabelece aonde você quer chegar. E o quarto, provável, né? Eu tenho que perder 3 quilos em um mês. Você pode estar achando que é difícil, mas não é não, consegue, viu? Então, você estabelece a aplicação para você. Eu vou ter que fazer alguma coisa, por exemplo, eu tenho que perder peso, eu sei que são 3 quilos e eu sei que vai ter que ser em um mês. Você tem que estabelecer o que vai mudar na sua vida em função disso. Agora, no método devocional, que vocês receberam o papel aí, ele tem 4 etapas para a aplicação prática. Primeira delas, sempre que a gente vai estudar a Bíblia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é orar. Não adianta se abrir, vou ler, não. Começa com uma oração, pede a direção de Deus, pede que o Espírito Santo te capacite, te dê o entendimento, e aí você vai para o segundo passo, que é meditar no versículo que você escolheu para estudar. Então, você parte para meditação. Vou ler, vou analisar, vou tentar entender. Terceiro passo é você escrever uma aplicação para você. Entender o texto, entender, bom, e o que tem que mudar na minha vida com relação a esse texto? E o quarto passo, eu preciso de alguma coisa que me ajude a memorizar esse versículo, esses versículos que eu estudei, ou esse capítulo, ou esses versículos que eu estudei. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos o que nós vamos fazer? Então, caneta na mão, papel na mão, vamos começar a trabalhar e Bíblia também na mão. Bom, esse aqui é o texto, é o formulário que vocês têm em mãos. Oração, nós já oramos pedindo a direção de Deus. A meditação nós vamos ver qual é, aplicação e memorização. Então o texto, deixa eu pular esse que não é esse, vamos para o próximo. Esse aqui foi o que nós estudamos na classe de discipulado. Podem abrir a Bíblia de vocês em Juízes, no capítulo 6, versículos de 1 a 24. Juízes 6, de 1 a 24. Então o primeiro passo nosso é a meditação. Então nós vamos ler o texto, tentar entender e já começar a fazer as nossas anotações aí. Todo mundo achou? Juízes 6. Esse barulho das páginas da Bíblia mexendo é muito gostoso. Bom, sinal que a igreja está realmente buscando mais conhecimento da palavra de Deus. Juízes 6, a partir do versículo 1 até o 24. Vamos tentar entender o contexto da história, depois o que estava ocorrendo, por que estava ocorrendo aquilo,
para depois a gente chegar na parte de aplicação, onde é que eu me encaixo, o que vai servir isso. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. O que vocês já descobriram aí logo de cara? Qual foi o problema deles caírem nas mãos dos midianitas? Fizeram o que era mal diante dos olhos de Deus, cometeram um pecado, não andaram nos caminhos de Deus. Quando você estiver meditando na palavra de Deus, para em cada texto que você está lendo, em cada versículo, tente entender o contexto. Então, para a gente entender o contexto, tem que prestar atenção. Está dizendo aqui, olha, os filhos de Israel fizeram alguma coisa que não era do agrado de Deus. Por isso, Deus os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes, os israelitas, para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e fortificações. Olha o que eles tiveram que fazer por causa dos midianitas. A gente já vai descobrir o que os midianitas faziam, mas o que eles tiveram que fazer? Tiveram que fazer covas, tiveram que cavar cavernas para poderem e fortificações para se protegerem dos midianitas. Para que tudo isso? Vamos adiante, vamos descobrir por quê. Versículo seguinte, versículo 3: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Vocês perceberam por que eles faziam covas, por que eles faziam cavernas, por que faziam fortificações? Porque cada vez que eles plantavam, os midianitas ficavam lá escondidinhos, lá no alto da montanha, no canto deles, só com o binóculo olhando. Olha, está crescendo mais um pouco. Ó, já está no ponto da colheita, vamos atacar agora. Então, quando o povo de Israel ia colher o que eles tinham plantado, os midianitas chegavam e levavam tudo embora. E não levavam só a colheita, levavam também todos os animais que eles achassem por ali. Situação complicada, né? Por quanto tempo durou isso? 7 anos. Vão guardando todos esses textos, todos esses pormenores do estudo, né? Versículo 4: e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança. Nós já vimos, né? Versículo 5: pois subiam com seus gados e tendas. Vocês viram que eles acampavam? No versículo 4 falou, e eles se acampavam, montavam acampamentos por ali. Quer dizer, além de fazer a devassa, ainda ficavam por ali para ter certeza que não sobrou nada, né? Então, no versículo 5 diz que eles subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Aqueles que estudaram o livro de Joel, nessas últimas 2 semanas, aí vocês viram o que os gafanhotos faziam. Vinha um gafanhoto, cortava, aí vinha o segundo lá, pegava do que sobrou, e vinha um terceiro tipo de gafanhoto, e do que sobrou ele ia lá e pegava, só ficava a casca das árvores mesmo, e olha lá, hein, ainda assim toda mordidinha pelos gafanhotos. Eles acabavam com tudo. E aqui está comparando os midianitas e os amalequitas a gafanhotos. Eram tantos e faziam tantos estragos que compararam ele a gafanhotos. Versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Que momento que eles foram clamar ao Senhor? Quando acabou tudo, né? Bateu o desespero, acabou tudo, eles se lembraram de Deus. Aí eles se lembraram que eles tinham um Deus que já tinha livrado eles em outras situações e que agora poderia ajudá-los novamente. Quanto tempo eles esperaram para se lembrar de Deus? 7 anos. 7 anos para lembrar que Deus existe, que podia tirar eles dessa situação. 7 anos no pecado, mesmo passando dificuldades, mesmo tendo que enfrentar uma série de problemas, eles continuavam se esquecendo de Deus. Acho que aqui a gente já pode começar na meditação colocando alguma coisa. Enquanto a situação do povo, eles estavam afastados de Deus sob o domínio do inimigo. Conforme a gente vai descobrindo algumas coisas importantes, a gente vai colocando, vocês podem até colocar ali, 7 anos passando por essas privações, por essas dificuldades. Então aqui está o primeiro pensamento, na nossa meditação, eles estavam afastados de Deus e sob o domínio dos inimigos. Como continuar mais?
Tendo os filhos de Deus, de Israel, clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Olha aí, Deus através do profeta recapitulando. Vamos lembrar da história um pouquinho, né? Vocês lembraram que Deus existe? Então, olha, fui eu que tirei vocês daquela escravidão que vocês estavam sofrendo lá no Egito. Eu os expulsei de diante de vós e vos tirei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido a Deus. Então a gente percebe aí um segundo tópico que a gente pode marcar na nossa folha de estudo. Quando clamam a Deus, Deus responde e toma providências. Quando o povo se lembrou de Deus, quando você estiver em dificuldade, eu espero que você se lembre de Deus sempre, tanto na bonança quanto nas tempestades. Mas quando estavam embaixo de pressões fortíssimas, eles se lembraram de Deus, clamaram a Deus, e Deus mandou um profeta que recapitulou com eles: olha, vocês sabem por que está acontecendo isso? Vocês sabem por que vocês estão passando por essas dificuldades? Porque vocês se afastaram de mim, vocês se esqueceram de mim. Eu tirei vocês da terra do Egito, eu trouxe vocês para cá, eu sou o Senhor vosso Deus, eu quero ajudar vocês. Então ele mandou, Deus começou a tomar providência, ouviu o apelo do povo e também já tomou providências. E agora vamos conversar um pouquinho sobre Gideão. Já vimos a introdução da história toda, né, do relato bíblico. Agora vamos conversar sobre Gideão. Versículo 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. O que é lagar? Vamos tentar enxergar Gideão. Onde é que ele está? O que é lagar? A uva, normalmente, né? Era um local, era um tipo assim de um poço raso, onde eles jogavam a uva e eles ficavam pisando a uva para transformar aquilo em suco e até em vinho também. Então, olha onde ele estava debulhando o trigo, dentro do lagar, o lugar onde era para eles estarem pisando a uva, ele estava lá debulhando, batendo o trigo, separando a palha do trigo. Olha a situação que ele estava vivendo. Ele não podia fazer isso no lugar normal, ele tinha que fazer num lugar meio escondido, né? Então ele estava lá debulhando, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas, para salvar o trigo e não deixar os midianitas pegarem. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aí vem um outro pensamento para a gente acrescentar na nossa meditação. Deus escolhe dentre seu povo quem vai fazer o serviço. Pode ser que vocês receberam algum chamado de Deus para fazer alguma atividade na obra dele. E a gente vai ver aqui que Gideão, né, ficou meio assim, nós vamos ler esses textos aí. Mas ele acabou acatando. Se Deus chamou você, não precisa ter medo. Vamos ver, as mesmas motivações que ele deu para Gideão, serve para nós também, não é? Respondeu-lhe Gideão, versículo 13: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha só a colocação de Gideão, eu diria até a audácia de Gideão, de falar assim com Deus: mas e cadê o seu poder? Olha a situação que nós estamos vivendo. Então Deus tem que de vez em quando também dar uma sacudida na gente. Olha, enxerga bem, por que você está passando por isso? Por que dessas dificuldades? Nem sempre a gente pode atribuir aos pecados das pessoas, né? Vide o exemplo de Jó. Mas normalmente a gente está afastado de Deus. A gente está negligente na nossa comunhão, no nosso convívio com o nosso Deus. Então a gente acaba sofrendo as consequências disso. Vamos continuar mais um pouco. Versículo 14: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deixa eu ver se tem um próximo. Tem mais um pensamento aqui para incluir na nossa meditação. Deus, ele escolhe, ele instrui e ele capacita.
E ele está dando uma missão para Gideão, que até você se colocando, nós aqui nos colocando no lugar de Gideão, a gente provavelmente ficaria assim meio hesitante. Mas tem gente mais forte, tem gente que é mais adestrado para a guerra, está mais preparado, sabe manusear melhor do que eu uma espada. Por que eu, que nem sei, nem tenho espada? Por que eu? Mas se Deus falou, e ele diz aqui, olha como como o anjo de Deus fala com ele: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu, não sou eu que estou te chamando? Se eu te chamei, eu vou te capacitar, você não vai de mãos vazias, eu vou te orientar. E depois vocês, quando chegar em casa, vocês acabem de ler a experiência de Gideão, porque nós só vamos ler uma parte, para vocês verem como Deus trabalhou com Gideão e como Ele pode trabalhar com cada um de nós. Então guarde bem isso, se Deus escolheu você para alguma atividade na obra dEle, Ele vai te instruir, Ele vai te capacitar, Ele não vai te abandonar na mão não, ninguém fica na mão. Vamos continuar. Versículo 15, e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Você, pelo que você já leu da Bíblia, ele está falando aqui, você vai enfrentar os midianitas e você vai derrotá-los, você vai acabar com eles, como se fosse um só homem. É um exército numeroso. Vocês lembram que agora há pouco era igual gafanhoto quando eles chegavam, de tão numeroso que era aquele exército e devastava tudo. Agora Deus fala: você vai nessa tua força e você vai derrotá-lo como se fosse um só homem. Pelas experiências que vocês têm da Bíblia, do poder de Deus, Ele precisa me dar alguma arma para eu derrotar um exército inimigo? Teve uma ocasião em que Ele mandou um coral, vocês estão ensaiando o coral aqui, né? Estamos tendo ensaio do coral aqui, amém por isso. Ele mandou um coral cantar, e o coral começou a cantar, e o outro exército bateu em retirada, começaram a se matar, coral cantando. Então, quando Deus pede alguma coisa, não se assustem, Ele tem como capacitar, Ele tem como resolver o problema. Nós não temos que nos assustar com nada disso. Continuando. Versículo 17, ele respondeu: se agora é Gideão, né? Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu o anjo de Deus: esperarei até que voltes. Olha só, ele pedindo para o anjo esperar. Será que ele não tinha mais nada para fazer, não tinha nenhum compromisso? Não tinha nenhuma outra atividade, vou ficar esperando. Ele foi preparar uma carne para trazer uma oferta diante de Deus e falou: você espera, eu não sei, não tinha esses fogões modernos que nós temos, ele era na lenha lá. Pode ser até que fosse mais rápido que os nossos fogões, né? Porque tem uns ali que são tristes. Lá em casa o fogão, sai uma chaminha pequenininha, não tem pressa. Pode ser que eles fizessem uma chama grande e fosse mais rápido. Mas de qualquer forma ele pediu para o anjo esperar. Versículo 19. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, uma medida de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. Olha quanta coisa que ele foi juntar lá para servir para o anjo, hein? E trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre essa pedra, essa penha, e derrama-lhe por cima o caldo, e assim ele fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu na sua presença. Eu antecipei, já coloquei aí o próximo item na nossa meditação. Deus mostra o seu poder. Você está precisando de um sinal? Você não está confiante para fazer aquilo que Deus falou para você fazer? Peça um sinal para Deus, peça alguma coisa para Deus, Ele vai te mostrar. Eu lembro de uma experiência que eu li em alguma revista de uma família que queria mudar para uma cidade do interior, mas ele não sabia qual. Estava em dúvida entre algumas cidades. E eles falaram assim: Senhor, a cidade para a qual tu queres que nós nos mudemos, até isso, hein? Deus pode até mostrar para você para onde você tem que ir na sua mudança. Faça com que na entrada da cidade, logo que a gente entra, que a gente vê, nós consigamos enxergar lá, não uma, mas 2 araras. Está fácil isso?
Você chegar numa cidade e pedir para, olha Deus, na primeira árvore que eu ver na entrada da cidade, depois que passar o portal ali da cidade, primeira árvore, 2 araras. E eles chegaram numa das cidades, olharam para a árvore, 2 araras, é aqui, Deus mandou a gente vir para cá. Não vamos nem ver se a cidade é boa, se não é boa, se ele falou que é aqui que a gente vai ficar. E a gente pode pedir alguns, não fiquem pedindo coisas muito grandes lá, não, para depois não se arrependerem do que pediram. Peçam sinais mais simples e Deus vai mostrando para a gente. E o anjo foi embora, né? O anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, ele não tinha ido embora? O anjo foi embora, mas mandou um recado para ele: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. O que a gente poderia acrescentar aí? Depois de tudo isso, nós demonstrarmos a nossa gratidão a Deus. Gratidão porque fomos escolhidos para alguma coisa especial. Deus achou a gente e foi buscar, olha, vim falar com você, eu quero você fazendo isso, eu quero você fazendo aquilo. Então a gente tem que ser grato a Deus. Grato também porque Deus atendeu a oração. Grato também porque Deus respondeu e manifestou o seu poder para que Gideão tivesse essa convicção e nós também tenhamos essa mesma convicção. A segunda parte, o final aí do formulário, fala sobre a aplicação e a memorização. Qual a aplicação que você faria para esses textos que nós lemos, para a sua vida? Já lemos os textos, vamos parar por aqui, não vamos ler mais nada no texto. Que aplicação você faria na sua vida com relação ao que você aprendeu? O que você acha que tem que mudar na sua vida? Uma aplicação possível. Não pense em coisas absurdas, não. Coisas ali, que eu vou caminhar um pouco, eu vou me empenhar um pouco mais e eu vou conseguir fazer. O que vocês acham? Alguém aí me ajuda, uma aplicação. Voltar para os caminhos de Deus? Aí, quase bate, hein? Quem mais? Outra aplicação, andar firme nos caminhos de Deus, voltar para os caminhos de Deus. Que outra aplicação vocês têm? Alguém falou? Hã? Confiar no poder de Deus. Que mais? Orar. Confiar no poder de Deus. Se você foi chamado para a obra de Deus, não fique empurrando com a barriga, não arrume desculpas, arregaça as mangas e vamos fazer aquilo que Deus nos pediu. Mais alguma aplicação? Acho que eu tenho mais 2 aqui. Quem mais? Estudar mais as Escrituras. Esse aí foi o básico, no começo. O irmão falou a palavra certa, não é ler as Escrituras, é estudar as Escrituras, porque é assim que nós vamos conhecer o poder de Deus, assim que nós vamos ficar mais tranquilos. Eu coloquei mais uma aqui, ter a certeza, aí vem, estudar a palavra de Deus, eu vou ter a certeza de Ele que vai me capacitar para essa obra. Deus vai capacitar, eu posso ficar tranquilo. Hoje de manhã o pastor Gilson estava comentando na nossa reunião. Ele falava que, de repente, ele foi chamado para a maior escola de toda a Paulista do Vale, com seus 1.500 alunos, para ser o capelão. Ele falou isso aí, ele tremeu na base. Acho que foi mais ou menos isso que ele disse. Ele tremeu na base quando ele viu o tamanho da escola. Você ser chamado para uma escola de 100 alunos é uma coisa, para 1.500 é outra coisa. Então, muitas vezes a gente fica meio apreensivo com o desafio que Deus está colocando diante de nós, mas nós temos que ter essa certeza de que Deus vai nos capacitar e ser grato a Deus por Ele me ouvir e me escolher para esse trabalho. Ele ouviu, eu quero trabalhar, eu estou cheio de ficar esquentando o banco, eu quero fazer alguma coisa para a obra de Deus, eu quero que Deus me mostre. É só você falar isso para Deus. Demora meia hora, 1 hora, talvez demore um pouco mais se você não estiver muito atento quando ele está falando com você, mas é rapidinho, ele está respondendo, ele já te mostra onde que você vai trabalhar na obra dele. O próprio Jesus disse, a seara é grande, são poucos os ceifeiros, significa que tem espaço para todo mundo na obra de Deus, amém? Memorização, volta.
nesse texto que vocês leram, melhor dizendo, um ou dois textos, um ou dois versículos ou pedaços de versículo que vocês gostaram e que te ajudariam a lembrar de tudo que nós conversamos até agora. Dê uma olhada na Bíblia aí nos textos que vocês leram. Me falem de um versículo que ajudaria bem vocês a lembrar do que nós estudamos. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Versículo 12, vê se teria alguma coisa que ajudaria a gente aí. O que tem no versículo 12 que poderia motivar a cada um de nós o trabalho de Deus? O Senhor é conosco. Então esse seria um versículo que você poderia ajudar. O Senhor é contigo, e ele acrescentou alguma coisa. Homem e mulher valente, homens e mulheres de Deus, o Senhor é contigo, vocês não estão sozinhos. Esse seria um versículo excelente para ajudar a gente a lembrar desse contexto, dessa história toda de Gideão. Um outro versículo que eu coloquei aqui é o 14. Vai nessa tua força, não é na minha, é na tua força. Porventura não te enviei eu não estou pedindo para você virar um Sansão de repente, deixa que o resto eu faça. É mais ou menos isso que Deus está falando para nós. Deixa que o resto eu faço, deixa comigo que eu vou te orientar, eu vou te dar força, eu vou te dar sabedoria para desempenhar essa atividade. Porque sinceramente, se você se colocar no lugar de Gideão, vocês iam falar, não Senhor, como Moisés treinado para ser o comandante das forças egípcias, nas melhores universidades, na frente do melhor exército da época. Quando Deus falou, vai lá e liberta o povo, ele tremeu, falou, não, eu não posso, eu não consigo nem falar. Ele perdeu até a fala, né? Começou até a gaguejar, disse que era duro de boca, né? De língua. Às vezes a gente fica arrumando um monte de desculpas para falar para Deus, eu não consigo, eu não posso, você pegou a pessoa errada, vai escolher outro irmão, não sou eu. Eu lembro que quando eu entrei para a igreja, já faz tempo, já tem 30 e muitos anos, 30 e alguns, né? 30 e alguns anos. Eu vinha para a igreja, eu ficava sentado, eu ficava ouvindo. Quando chegava na hora da escola sabatina, que o professor fazia pergunta para mim, eu afundava nesse banco, ele tinha que esticar para ver onde é que eu estava. Sabe escorregar no banco devagarzinho assim, para ninguém te ver? Mas a minha careca brilhava, acabava me achando e perguntava e eu tinha que responder e eu não sabia. E aquilo me incomodava e eu sentia que Deus estava me chamando para alguma coisa e eu estava dizendo não, e não, e não, e não, até que chega, vamos mudar isso aqui. E vamos começar a estudar a palavra de Deus, eu quero ver o que Deus quer de mim. E as coisas começaram a mudar. Deus começou a me mostrar o que Ele queria que eu fizesse na obra dEle. Pode ser até que Ele tenha mais coisas aí que eu ainda não enxerguei. Mas eu acho que Ele me capacitou e me colocou em algum lugar que Ele queria que eu fizesse uma obra. E Ele tem o mesmo trabalho para fazer com cada um de vocês. Eu queria fazer uma pergunta antes de nós encerrarmos. Vocês viram quanto tempo demorou o nosso estudo? Lendo, meditando, não sei se vocês anotaram no papel alguma coisa? Escreveram? Quanto tempo demoramos? Meia hora? 35 minutos? Você já pensou em você separar todo dia meia hora para estudar um texto? Não é um capítulo, eu falei um texto. Alguma coisa na Bíblia para você ver, se você começa a aprender mais, fazer as suas anotações. Deixa eu até voltar aqui, agora ele vai voltar, vai devagar. Aí. Quando você está lendo o texto, você já vai anotando o que você vai descobrindo, que vai fazendo parte da sua meditação. Depois você pensa na aplicação e vai olhando o que você tem que fazer, o que vai ter que mudar na minha vida. Eu vou ter que me firmar nos caminhos do Senhor. De que forma? Estudando a palavra de Deus, conhecendo mais do poder de Deus. Lembra que Jesus falou? Errais não conhecendo a palavra de Deus e o poder de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e também o poder de Deus. É isso aqui, esse aqui é uma aula da nossa classe de discipulado. Nós temos alguns alunos ali, o Miguel e a esposa que estão ali com a gente, é a Ana Paula, né? Não esqueci o nome da Ana Paula, não sei se tem mais alguém. São nossos, é Viviane, acertei, puxa vida, minha memória está melhorando. Alguns alunos nossos aqui, depois vocês perguntem para eles o que eles acham da classe de discipulado. E venham fazer parte desse time também. E aqueles que já são mais maduros, falam, isso não é para mim, eu já conheço tudo isso. Vai dar uma olhada, de repente você pode ajudar a gente lá.
dando um estudo, né? Passando um estudo, a gente vai fazendo um rodízio. Aquela classe não é minha, é nossa, é de todos nós aqui. Tem o Lima, que é o nosso braço direito lá, com a esposa dele, a Kátia. É pau para toda a obra, está correndo, ajudando a gente, mas nós vamos precisar de mais gente. E vamos estar treinando mais gente para assumir a liderança da igreja em breve, aguardem. Mas Deus tem um chamado para cada um de nós, e Ele vai nos capacitar e vai nos orientar, e nós vamos ser vitoriosos em Cristo, amém? Vamos encerrar cantando o hino. Deixa eu ver aqui que eu não decorei. Vocês estão bons de memória? Qual que nós cantamos inicial? O 66? Então, deixa eu ver qual que é o outro aqui. 164. 164. Se não me falha a memória, esse hino tem um ritmo de Natal. Ainda não é Natal, mas do jeito que o tempo voa, vocês já vão preparando, vão cantando esse hino, com espírito natalino, mas lembrando que Deus tem grandes bênçãos para nós. Conhece? Sim. O hino é assim, ó. É esse? É esse? Vocês conhecem, todo mundo conhece. É música de Natal. Quando Deus chama vocês, é porque vocês conhecem. Podem vir. Irmão, só a projeção que o pianista vai. Obrigado.
Realmente ele tem uns volteios assim que fica meio complicado, né? Mas a gente lembra. Cantar mais 2, 3 vezes, vamos ficar todos afiados aqui. Só nos lembrando então nas nossas orações, pelo pai do nosso irmão José Carlos, o Van Norden, que está internado na UTI em Caraguá com aneurisma. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque estivemos nesta noite louvando e bendizendo o teu nome e aprendendo um pouco mais de como estudar e entender melhor a tua palavra. Te pedimos que nos dê o entendimento, a compreensão e muita força de vontade para nos dedicarmos ao estudo da tua palavra. Que teu Santo Espírito possa iluminar a mente de cada um de nós, para que nós, ao abrirmos a tua palavra, possamos compreendê-la, tirar lições e aplicações para a nossa vida e colocá-la em prática também em nossa vida e testemunharmos de ti a todos os que nos cercam. Te pedimos também uma bênção muito especial para o pai do nosso irmão José Carlos, que está internado no hospital, que tu possas ser como o médico dos médicos, orientando aos médicos que estão atendendo, para que ele possa ter a saúde restabelecida e em breve estar de novo em seu lar. Abençoa-nos a todos, despede-nos na tua paz, nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.